Olá, meu amigo, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Depende do momento em que você estiver acessando e vendo esse vídeo. Hoje eu quero pensar com você sobre a maior de todas as maravilhas. Eu recebi via e-mail uma história muito interessante, possível que você a conheça também, sob o título As Verdadeiras Sete Maravilhas. E a história diz que um grupo de estudantes recebeu a tarefa de fazer uma lista das coisas que eles consideravam as sete maravilhas do mundo, hoje. Que eles consideravam hoje as sete maravilhas do mundo. E depois de algumas discordâncias foi feita uma lista com as mais votadas, que foram as seguintes. Primeira, as pirâmides do Egito. 2, Taj Mahal. 3, Grand Canyon. 4, Canal do Panamá. 5, Empire State Building. 6, Basílica de São Pedro. E 7, a Muralha da China. Mas enquanto os votos eram recolhidos, a professora notou que uma aluna parecia estar com dificuldade para dar a sua opinião, fazer a sua lista. Então a professora foi em direção a ela e perguntou se ela estava com dificuldade, se estava tendo problemas para fazer a lista, e a menina respondeu que sim, um pouco. Ela não conseguia decidir, porque para ela eram tantas as maravilhas. E a professora disse, então, vamos lá, leia o que você escreveu, vamos ver se podemos ajudá-la. E a menina então leu o que ela escreveu. Olha, para mim as sete maravilhas do mundo hoje são as seguintes. Presta atenção. Ver, ouvir, tocar, saborear, sentir, rir e amar. E no momento que ela leu a sua opinião, o silêncio tomou conta da sala. E o silêncio foi tão grande que se podia ouvir um pingo d'água caindo, porque de fato aquelas coisas eram maravilhosas. Mais maravilhosas do que aquela lista que havia sido feita. São coisas maravilhosas, né? Ver, ouvir, tocar, saborear, sentir, rir e amar. Capacidades com as quais Deus nos dotou. Eu achei, meus irmãos, formidável essa história. Porém, entretanto, conquanto, para mim a maior de todas as maravilhas, que eu não sei se posso dizer que é deste mundo, mas pelo menos eu posso dizer que é para este mundo, ou para as pessoas deste mundo, é aquela maravilha que está revelada lá em João 3,16, onde nós lemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é para mim a maior de todas as maravilhas. E a palavra todo nesse versículo também é maravilhosa, porque ela indica que há possibilidade de salvação para todos, desde o melhor até o pior elemento da sociedade. Basta crer em Jesus, mas é crer de verdade, né? Com sinceridade de coração. Mas é interessante também, meus irmãos, que essa palavra todo, além de indicar possibilidade para todos, ela indica também que todos têm que se encaixar numa condição que é única. Qual é essa condição? Crer em Jesus. Que coisa fantástica. Nessa questão, Deus coloca todo mundo no mesmo nível, no mesmo pé de igualdade. O pior elemento da sociedade precisa crer em Jesus para ser salvo, mas também o melhor elemento da sociedade precisa crer de igual forma, sem tirar nem pôr. Se o melhor homem aos olhos do mundo, aos olhos da sociedade, melhor homem do mundo, né, aos olhos da sociedade, em geral, não crer em Jesus, vai ficar perdido. Ao passo que o pior, se crer, será salvo.
E talvez seja por isso que Jesus, uma certa ocasião, disse dos sacerdotes, ou disse aos principais dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse assim: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo, ele disse: eu vou, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Perguntou Jesus. E eles responderam: o primeiro. E então Jesus disse para eles assim: em verdade vos digo que os publicanos, os cobradores de impostos, que eram marginalizados, considerados muito pecadores naquela época, e os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós, primeiro do que vós, no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho de justiça e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para crer. Então, a maior maravilha do mundo, na verdade, é essa que encontramos em João 3,16, Deus nos amou, e nos amou de uma maneira tão grande que Ele deu o seu Filho unigênito, para que em nós, nele crendo, todos precisamos crer, tanto os melhores quanto os piores, não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Tem coisa mais maravilhosa que essa? Não tem. Porque as outras coisas, tudo um dia vai se acabar, Aquelas coisas que foram alistadas lá, a pirâmide do Egito, Taj Mahal, amanhã ou depois acaba tudo, quando os elementos ardendo, se desfizerem, como diz a palavra de Deus, aquilo lá tudo acaba, tudo derrete. Capacidade de ver, de ouvir, de sentir, de tocar, de rir. O que será isso na eternidade, se nós formos para a eternidade perdidos e não salvos? Então a maior de todas as maravilhas é essa: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, eu e você, não pereça, mas tenha a vida eterna. Concorda comigo? Que Deus abençoe a sua vida e que o Espírito de Deus aplique essa palavra ao seu coração. Amém.